Olá, muito boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Civil na Prática. Hoje nós vamos tratar da temática da revisão de contrato bancário de empréstimo pessoal, atendendo à enquete feita na aula anterior, né? Nós escolhemos essa petição hoje para abordar. Do mesmo modo, pessoal, que a gente fez na aula anterior, nós vamos deixar o chat ativo aqui, né, para vocês fazer as indagações, as perguntas ao longo da explanação, e só que a gente vai colocar ele com perguntas direcionadas a mim, porque senão eu não consigo acompanhar tudo que vocês falam aí, tá bom? Então eu vou deixar agora o chat só para perguntas diretamente a mim, para a gente conseguir tentar responder ao máximo possível das perguntas, né? A gente tem visto que ao final da aula a gente tem uma série enorme de perguntas. Então, a gente vai tentar responder o máximo possível. Eu nem vou mais prometer que eu vou responder a todas, porque realmente tem vindo muitas perguntas. Mas, em decorrência dessa série de perguntas, a gente resolveu criar lá no nosso Instagram a Terça Tira Dúvida. Então, toda terça-feira, subsequente à nossa aula de segunda, nós vamos abrir lá a caixa de perguntas no Instagram para vocês, para abrirem perguntas referentes à aula anterior. Tá? Então, amanhã a nossa Terça Tira Dúvida vai ser sobre revisão de contrato bancário, para a gente aí ajudar vocês a complementar a aula de hoje com alguma outra pergunta que a gente não tenha conseguido responder. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Eu quero começar a nossa aula hoje com vocês, não da petição propriamente dita, tá? Só para a gente conseguir fazer um mapa mental do que a gente precisa entender numa revisão de contrato bancário. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Então, o que a gente precisa, tá? Primeira coisa, esclarecer a vocês que uma aula só é insuficiente para a gente tratar de toda a temática de revisão de contrato bancário. Obviamente, é uma matéria do direito, né, o direito bancário, muito ampla, e envolve uma série de cláusulas e abusividades em cima dessas, que a gente precisa estratificar em algumas aulas. Então, a gente pode, se for o caso, retomar na próxima aula. Vou novamente aqui abrir a enquete, igual eu fiz na aula anterior, para a gente deliberar sobre o tema da próxima aula. Ou, senão, a gente pode, numa aula subsequente, retomando a temática da revisão de contrato bancário. Por que eu falo isso? Não adianta nada eu fazer aqui para vocês uma aula abordando todos os encargos contratuais e todas as possibilidades que a gente tem de trabalhar isso na esfera judicial e fazer isso de um modo muito rápido, en passant, muito superficial, sem vocês entenderem efetivamente o que a gente está tratando. Então, eu prefiro, com calma, explicar para vocês todos esses detalhes, aula a aula, para a gente construir um conteúdo efetivo, né, na matéria de direito bancário, tá bom? Então, essa é a dinâmica que eu quero trabalhar com vocês. Então, inicialmente, eu quero que vocês entendam qual que são a posição, a estrutura dos encargos contratuais que a gente tem hoje para trabalhar. Então, primeiro, a gente tem dois eixos. O período da normalidade contratual e o período da anormalidade contratual, como exemplificado para vocês aí no quadro. O período da normalidade, que está em verdinho aí para vocês, é sugestivo mesmo. É o período em que o contrato está sendo cumprido regularmente por ambas as partes. Não se fala em mora ou inadimplência contratual, seja do mutuante, seja do mutuário. E o período da anormalidade contratual é aquele período que o contrato sofre uma crise, que a doutrina chama uma crise de pontualidade na obrigação. E aí vão incidir encargos moratórios sobre, né, essas obrigações principais que estavam fixadas ali dentro do período da normalidade do contrato. Tá? Então, essa seria a bipartição que a gente tem de encargos contratuais. E dentro de cada uma delas, a gente tem os subtópicos, que vão ser discutidos aí ao longo das nossas aulas. Nós temos, então, juros remuneratórios, capitalização de juros, IOF, tarifas, comissões, seguros e serviços. Tudo isso dentro da esfera da normalidade. Agora, dentro do plano da anormalidade ou da mora, nós temos a multa moratória, nós temos os juros de mora, nós temos a comissão de permanência e nós temos os juros remuneratórios do período da mora. Tá? Então, essa é a estrutura básica que a gente tem que ver para entender por completo todos os contratos bancários. Além disso, desses encargos contratuais que a gente precisa ter noção, que eu
eu quero trazer para vocês aqui é que a gente tem uma série de modalidades contratuais. Então, nós temos empréstimo para pessoas físicas, nós temos empréstimos para pessoas jurídicas, tá? E, além disso, tem uma distinção doutrinária e até mesmo jurisprudencial do conceito de empréstimo para o conceito de financiamento bancário. Quando se fala, né, em empréstimo, é quando alguém, uma pessoa física ou jurídica, toma um dinheiro emprestado do banco. Ela está pegando um dinheiro emprestado sem nenhuma garantia vinculada a isso, não tem nenhum produto vinculado àquilo. Agora, quando eu falo em financiamento, eu estou diretamente relacionado à tomada de um valor para adquirir um bem. Por exemplo, o financiamento de imóvel, o financiamento de um veículo, ou até mesmo um financiamento de um produto ou serviço, tá? Então, isso é possível. Hoje a gente pode financiar, por exemplo, a compra de uma geladeira e assim sucessivamente. Então, essa é a diferença que eles tratam na doutrina e também na jurisprudência, tá? Então, a gente precisa ter essa noção geral até para escrever de modo mais técnico a petição inicial. Dentro dessa estrutura hoje, o que a gente pensou para vocês aqui? Juros remuneratórios. Por que eu pensei apenas juros remuneratórios? Vocês vão perceber que a gente precisa fazer uma série de passos para a gente conseguir peticionar e entender bem os juros remuneratórios aqui. Deixa eu só mudar meu compartilhamento aqui para a gente conseguir prosseguir com vocês aqui, para vocês irem acompanhando passo a passo o que a gente quer tratar com vocês. Então, vamos lá, tá? Dentro da petição inicial, para quem não assistiu às aulas anteriores, nós temos primeiro a parte da petição inicial, o direcionamento dessa peça, a quem nós dirigimos a petição inicial de revisão de contrato bancário. Dentro da técnica do novo CPC, volto a repetir, a gente não mais utiliza aquela lógica de excelentíssimo senhor doutor juiz de direito ou excelentíssimo senhor juiz de direito, embora a estilística ainda permita isso. Mas, tecnicamente, dentro do novo CPC, a gente fala juízo. Então, a petição é dirigida a um juízo específico, tá? Como é uma petição inicial, ela é direcionada a um juízo ainda que eu não sei, a não ser que seja uma vara única, né, da cidade. E, normalmente, as grandes cidades, elas têm varas especializadas em contratos bancários. Por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, na capital do nosso estado, em Campo Grande, existem 3 varas de competência bancária. Então, essas ações de revisão de contrato bancário, elas são de competência dessas varas específicas, né? Uma questão de critério material de fixação de competência. Então, quando eu for ajuizar uma ação de revisão de contrato bancário, eu vou ter que analisar não só o Código de Processo Civil, para ver qual que é a cidade, né, comarca que vai tramitar aquela ação, mas também eu vou ter que analisar qual é a vara judicial que tem especialização. Se for numa cidade em que não há especialização em contratos bancários, normalmente essa ação revisional ela vai cair numa vara civil ou civil residual em geral, tá? Mas é importante eu entender aí a minha lei de organização judiciária. Eu vou ter que realmente ter o trabalho de estudar isso aí para não me deparar com uma situação de incompetência do juízo em razão da matéria. Entenderam? Feito essa questão, nós passamos já para petição mesmo, né? Definido já que ali tem uma vara bancária, a gente pode passar. Eu sempre gosto de deixar esse destaque na petição inicial para chamar a atenção do juiz, quando ele pegar a inicial, ele já saltar os olhos ali que tem uma tutela de urgência envolvida e que tem prioridade de tramitação, né? Aí cabe a estilística de cada um, né, a criatividade de cada um para chamar o juiz. Mas, obviamente, dentro de uma certa razoabilidade, a gente não fazer exageros na petição inicial. Com relação à qualificação das partes, eu vou passar um pouco mais rápido nisso, porque já é a nossa terceira aula sobre isso. Quem perdeu mais detalhes sobre isso, na aula 1, quando a gente fala de exoesqueleto da petição inicial, o vídeo ainda está disponível, a gente permitiu ainda mais algum tempo para quem não assistiu, assistir novamente essa aula. Lá a gente detalha, quando a gente não tem todos os dados, como fazer. Eu apenas deixo para vocês aqui a observação, como essa nota de rodapé, caso aquela pessoa não possua e-mail, eu observar isso ao juiz que deixa de se informar o endereço eletrônico da parte, pois ela não possui aquele endereço eletrônico. Então, a parte, a autora, representada por seu advogado, receberá as intimações no escritório situado na rua tal, pelo endereço eletrônico tal, vem perante esse juízo propor pelo procedimento comum, mais uma vez, aqui nesse caso da revisão de contrato bancário, dentro do CPC, a ação cai dentro do rito do procedimento comum, não tem nenhum procedimento especial para essa temática, tem alguns tópicos, né, alguns dispositivos CPC, ao longo da peça a gente vai falar eles para vocês,
que regulamenta as revisões de contrato bancário. Porém, não existe um rito especializado, né, sobre a revisão de contrato bancário, sempre pelo procedimento comum. E aí, eu acredito que já vem a primeira pergunta de vocês. E aí, professor, eu posso entrar com essa ação no juizado especial cível, se for uma ação de bancos, né, de instituições financeiras de competência estadual, ou se for, por exemplo, no juizado federal com relação à Caixa? Eu jamais entraria, porque nesses casos pode demandar perícia, e demandando prova pericial, prova técnica, o juizado especial ele tem limitação probatória, e isso vai ensejar a extinção da sua ação e a perda de tempo. Então, sempre a sugestão aqui, a dica é ajuizar essa ação numa vara cível comum. E aí, é uma ação com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito. Vocês vão perceber que esses são os objetos da nossa demanda. A revisão das cláusulas contratuais com a repetição de indébito. Em desfavor da instituição financeira, eu vou qualificar essa instituição financeira de modo adequado. Normalmente, no contrato, tem essa informação. Vou pegar todos os dados ali e vou indicar. Pelos fatos e fundamentos seguintes. E o primeiro tópico, esse tópico, ele não é obrigatório em toda a petição inicial, vai depender da condição econômica do seu cliente, se tem direito à gratuidade da justiça de acordo com a sua situação econômica. A gente vai ter que inserir aqui na petição inicial um tópico para explicar isso, tá? E repito mais uma vez, embora o CPC traga a presunção de hipossuficiência da pessoa física, o juiz, havendo fundada dúvida, eles podem determinar a emenda inicial, né, para que a parte justifique isso ali concretamente e até mesmo apresente documentos comprobatórios da situação. Mas aí, numa situação em que haja fundada dúvida, o CPC é muito claro nisso, embora na prática a gente veja algumas decisões, né, ordenando a emenda sem qualquer justificativa. O ideal aqui está até você aí, receba uma decisão dessa, faça embargo de declaração. A gente não pode ter medo de questionar a decisão judicial. É importante a gente embargar também até para que o juiz te respeite como advogado, como profissional do seu trabalho. Se você está fazendo aquilo, parte da presunção de boa-fé, que você está atuando com lealdade no processo. Então, a gente explica aqui como fazer essa qualificação. É importante a gente concretamente demonstrar para o juiz por que eu faço jus à gratuidade da justiça, demonstrando a renda da parte envolvida, a parte autora, e mais, a sua renda familiar. Então, a gente explica isso e organiza isso no anexo final. Aqui, esse tópico é muito simples, eu vou deixar depois disponível para vocês essa petição. Eu quero passar um pouco mais rápido aqui, porque a gente já terceira aula falando sobre essa temática também. Então, eu vou falar da renda da parte, vou falar se ela tiver família que compõe a renda, vou falar dessa renda da família, e também falar dos elementos que eu tenho de despesa. E ali eu consigo demonstrar, né, que eu tenho direito à gratuidade da justiça. E eu pulo já para os fundamentos fáticos. Antes da gente ingressar aqui, eu queria fazer um apontamento com vocês, o seguinte. Numa ação de revisão de contrato bancário, embora possível eu entrar com uma ação sem a cópia do contrato bancário, não é recomendável, a não ser que eu consiga, né, e tenha a expertise de fazer o cálculo para tentar analisar a taxa de juros praticada ali, porque eu corro o risco de entrar com a ação inútil. Se eu não tiver a exata noção da taxa de juros praticada ali, eu vou ajuizar uma demanda com risco de a taxa de juros praticadas no contrato ser igual à taxa média do Banco Central. Então, diligencie junto ao banco, pegue o seu cliente, faça uma notificação ao banco, mesmo eletrônica, por e-mail, pedindo a cópia do contrato. É um direito do consumidor ele receber essa cópia do contrato. Então, diligencie isso. Na recalcitrância, né, o banco segurando essa informação, se for o caso, faça uma ação de exibição de documento, tá? Eu posso entrar com a tutela cautelar antecedente para exibir o documento antes de juizar a ação. Por quê? Além dos juros, eu posso ter uma série de outra, né, disposição contratual que também caracteriza uma abusividade e eu não ter visto. E aí eu vou ter feito uma inicial só com base em juros, sendo que tem uma série de outros encargos que eu poderia questionar. E eu teria que, talvez, emendar a inicial, dependendo da fase, né? Então é melhor a gente se cercar disso e tentar obter o contrato antes de ajuizar a ação. Nos fundamentos fáticos aqui nessa petição inicial, o máximo de riqueza de detalhes para o juiz. A gente, quando vai fazer uma petição inicial, não é feio falar isso, eu acho que é importante a gente esclarecer, a gente tem que partir da presunção mais ruim possível. Vamos pensar que o juiz não vai ler a sua petição inicial inteira, por causa do volume de trabalho. Se a gente tem um fato muito bom, a gente tem já meio caminho andado para uma procedência do pedido.
Tá? Então, caprichem aqui nesse tópico. Detalhem o máximo possível. Então, a gente vai detalhar o quê? Quando que foi celebrado o contrato, porque essa informação é essencial como marco temporal para a comparação de taxa de juros. Então, 3 de dezembro de 2018, o demandante celebrou o contrato com a instituição financeira demandada, um contrato bancário de quê? De empréstimo pessoal. É importante a gente deixar claro para o juiz qual que é a natureza do meu contrato. Vejam que eu estou deixando aqui destacado para o juiz que é um empréstimo pessoal, com as seguintes características. E aí a gente faz um quadro, resumo deste contrato. Número do contrato, o valor total financiado, o valor do crédito que foi liberado, que tem diferença entre valor financiado e valor liberado, e eu vou explicar para vocês isso. Nós temos o IOF, que é um tributo, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Nós temos a taxa de juros remuneratórios, e normalmente ela vem no contrato em índice ao mês e índice ao ano. Então, indicar as duas aqui é importante. Número de parcelas que eu tenho a pagar, então 12 parcelas convencionadas no contrato, com início no dia tal e término no dia tal. Qual que é o valor mensal dessas parcelas e também a forma de pagamento dessas parcelas. Porque poderia ser boleto, poderia ser um empréstimo pessoal consignado. Neste caso específico, é um empréstimo mediante débito em conta. Então, mensalmente, lá a prestação vai cair na conta daquele consumidor que indicou ele no seu contrato. Então, pessoal, essa riqueza de detalhes aqui é muito importante. Uma outra informação que a gente precisa constar aqui no contrato, na petição inicial, que o crédito foi efetivado, porque eu não estou discutindo aqui que eu não recebi o valor contratado. Eu estou discutindo cláusulas do contrato. Então, eu vou informar para o juiz, olha, eu recebi esse dinheiro. Essas parcelas estão sendo debitadas nessa mesma conta. E aí vou colocar anexo. O quê? O extrato bancário. Eu vou juntar meu extrato bancário do período relativo à minha relação contratual. É importante eu instruir com isso. E eu vou informar para o juiz se essa conta eu utilizo ela para receber salário ou não. Vocês vão perceber que isso é importante para efeitos de tutela de urgência. Lá na frente a gente vai chegar nesse ponto. Então, inclusive, esta conta é utilizada pelo demandante para receber os seus proventos de aposentadoria. Nesse caso aqui, esse consumidor era um aposentado. E aí, no momento da contratação, eu vou fazer um contexto dessa contratação. No momento da contratação, por conta da necessidade que ele precisava desse empréstimo para pagar uma dívida, ou aí vai depender do seu caso concreto, para fazer frente a um tratamento de saúde, e assim vai. Ele jamais imaginou que estava assumindo uma obrigação desproporcional e excessivamente onerosa. Ainda mais porque não havia qualquer fator que justificasse essa onerosidade excessiva naquele momento contratual. Não existia nenhum risco para o banco de não pagar. Aí eu vou explicar. A verdade é que a intenção do demandante, que era dissolver as suas dívidas com empréstimo, acabou se tornando um pesadelo, pois os abusos praticados pela demandada aumentaram ainda mais o seu quadro de dívida, a ponto de privar o demandante de seu provento de aposentadoria, como bem demonstra o extrato bancário incluso. Tá? Importante a gente fixar aqui a relação da minha argumentação com as minhas provas, como eu mencionei para vocês. Não adianta nada uma inicial bonita, tecnicamente perfeita, desacompanhada de provas dos argumentos que vocês trazem na sua peça inaugural. E aí, aquele consumidor, ao procurar orientação jurídica, a parte demandante ficou ainda mais perplexa com a situação. Por quê? O cálculo que foi apresentado pelo profissional simplesmente atestou que o valor pago pelo contrato é verdadeiramente extorsivo. Então, eu estou fazendo um contexto mesmo da contratação. E aí, agora eu vou explicar qual é o contexto dessa extorsividade que eu alego aqui em cima. Então, a abusividade do contrato da ação recai sobre o quê? A taxa de juros remuneratórios, que a gente falou lá no início da aula. Poderia recair sobre a taxa de juros mais a capitalização, poderia ser sobre a tarifa de cadastro, poderia ser sobre serviços, poderia ser sobre seguro, e assim vai. Então, dependendo do que tiver no meu contrato a se questionar, é importante eu mencionar aqui na minha narrativa fática. Por que essa taxa de juros, então, ela é extorsiva? Porque ela excede desproporcionalmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. E aqui vem o primeiro ponto. Não sei se todos vocês conseguem pesquisar essa taxa média de mercado ou se sabem exatamente o que é essa taxa média de mercado. Não sei se todos conhecem, então eu vou explicar para vocês como acessar. Tá? A gente vai fazer uma pausa aqui no tópico da petição inicial para a gente explicar para vocês ali como fazer essa busca da taxa média de juros.
Isso é importante aqui para vocês. Pois bem, pessoal. Eu vou, na petição inicial ali que eu mencionei para vocês, eu já estou deixando o link como rodapé. Mas aqui, ó, eu deixo sempre salvo já nos meus favoritos qual que é o link do Banco Central, porque isso é difícil de pesquisar. E esse link aqui nunca muda. Então, eu tenho nessa tela inicial, e aí um trabalho que vocês vão ter em toda vez que for pesquisar. Se a gente não conhece essa busca, dificilmente eu vou saber qual dos ícones aqui, qual dos links eu vou ter que clicar. Então, quando eu for tratar de taxa de juros de contrato bancário, eu vou ter que entrar nesse link que eu estou passando para vocês, que é o Sistema de Gerenciador de Séries Temporais, e eu vou clicar nos indicadores de crédito, tá? Esse passo é muito importante, a gente precisa entender que é aqui. Depois, eu vou ter que entrar em taxa de juros, e aqui eu tenho a bifurcação, taxa de juros ao ano, tá? A significa ao ano, e taxa de juros ao mês. Então eu vou clicar aqui, se eu quero saber a taxa de juros ao mês, eu vou clicar aqui. E aí eu tenho 3 opções, tanto na taxa de juros ao ano, quanto no ao mês eu tenho isso. Na taxa de juros ao ano ainda eu tenho a taxa preferencial, que a gente não utiliza aqui. A gente vai utilizar o que aqui? Apenas 2 campos, que é a de recursos livres e a taxa com recursos direcionados, tá? Tanto para a taxa de juros anual ou para a taxa de juros mensal. O que seria essa taxa de recursos livres? Aqui são recursos que não têm vinculação nenhuma, não está relacionado a algum programa. Agora, seriam os empréstimos propriamente ditos, para ficar mais claro para vocês, tá? Quando eu falo em taxa com recursos direcionados, são aqueles recursos que é o financiamento, que é direcionado à aquisição de um bem ou está vinculado a algum programa do governo específico. Então, quando eu tiver empréstimo, eu vou sempre entrar aqui em taxa com recursos livres. E aí ele vai me abrir uma infinidade de tipos contratuais, tanto para pessoas jurídicas, vocês vão perceber que começa com pessoas jurídicas, tá vendo? Taxa média total e vai falando, descendo, pessoa jurídica. E eu também tenho as taxas para pessoas físicas. Então ainda estou indo pessoa jurídica, e aí começa aqui pessoas físicas. O que eu tenho que pesquisar aqui? De acordo com a minha natureza contratual. No caso que a gente está estudando aqui hoje, a gente tem um empréstimo pessoal não consignado, porque aquela prestação é paga mediante débito em conta. Então, eu vou ter que achar aqui qual que é a taxa de juros para pessoas físicas não consignada. Nós temos, ó, juros não rotativo, média mensal cheque especial, pessoas físicas, crédito pessoal não consignado. Este é o link que eu vou ter que acessar. Aí eu vou lá no rodapé, vou descer lá no final e vou clicar em consultar séries. Aqui apareceu já que eu estou pesquisando a taxa média mensal de juros de operações de crédito com recursos livres, pessoas físicas e crédito pessoal não consignado. Agora eu preciso indicar aqui qual é o meu período contratual. Para vocês entenderem, o Banco Central divulga mês a mês, do dia 1º ao dia 30, mas a taxa, na verdade, é uma só para o mês todo. Tá? Então, por exemplo, aquele contrato ele foi firmado dia 3 de dezembro. Eu posso colocar de 1/12 de 2018 a 31/12 de 2018. Vocês vão perceber, quando eu clicar em visualizar valores, que ele vai aparecer uma taxa só. Então, a taxa para dezembro de 2018 de empréstimo pessoal é de 6,27% ao mês. Então, é dessa forma que eu vou achar a taxa média do Banco Central. Feito isso, eu vou salvar essa tela. É importante eu salvar isso como PDF, se for num local em que o processo já seja totalmente eletrônico. Se for um processo físico, né, eu vou imprimir essa tela aqui, já tem até o botão próprio para impressão, vou imprimir isso, porque eu preciso instruir isso na minha petição inicial. Isso é uma prova que eu tenho que já anexar à minha inicial. Então aqui, esse link que eu acessei lá para vocês, ele está na minha nota de rodapé, que eu estou deixando para vocês aqui, tá? Basta clicar, ele vai abrir naquela tela. Então eu vou ter que entrar lá, naqueles passos que eu expliquei para vocês, e pesquisar a taxa de juros, não só mensal, como está aqui, mas também anual, tá? Então, para a gente não ficar repetitivo com esse caminho, então a gente pesquisa a taxa mensal e anual e salva isso para instruir a petição inicial. Então, a taxa média para essa modalidade de contrato em dezembro de 2018 era de 6,27% ao mês e 107,42% ao ano. Lembra que lá em cima eu já coloquei a taxa do contrato? Então, eu agora vou fazer uma comparação entre as taxas. Por quê? Vocês vão perceber na fundamentação jurídica que não basta eu falar que é abusivo, eu tenho que demonstrar concretamente no caso
que aquela taxa de juros remuneratórios ela é abusiva, não basta falar. Então eu vou comparar as taxas. Ao se cotejar as taxas de juros remuneratórios citadas, constata-se que a taxa contratual ela excede a média em quanto? 15,73% ao mês e 879,80% ao ano, porque eu subtraí a taxa contratual da taxa média e eu cheguei a esse resultado de 15%. Além disso, o que a gente faz? A gente coloca uma escala de proporção percentual. O que representa, em termos percentuais, a diferença entre a taxa contratual e a taxa média do Banco Central. Então, a diferença entre as taxas, em termos percentuais, é de 250,87%. E eu vou ensinar vocês como calcular essa diferença aqui. Aqui, como rodapé, é importante a gente colocar a fórmula matemática que a gente trabalha. Então, eu coloco aqui como nota para vocês, mas vou explicar aqui e vou dando um zoom maior aqui para vocês conseguirem me acompanhar aqui na explicação. Para eu alcançar aquele percentual de 250,87 que eu mencionei de diferença entre a taxa contratual e a taxa média do Banco Central, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma regra de 3, tá? Eu vou pegar a taxa média de contrato, ela corresponde a 100%. A taxa contratual, X. Então, eu vou fazer, né? X é igual a taxa contratual vezes 100, vou fazer cruzado, a regra de 3, tá? Eu vou pegar a taxa contratual, multiplicar por 100 e dividir pela taxa média, tá? Então, taxa contratual vezes 100 dividido pela taxa média. Então, o resultado, né, que vai se formar, então, no meu caso lá, a taxa contratual era de 22%, vezes 100, e vou dividir por 6,27. Isso vai dar, em termos numéricos, 350,87. Mas para eu transformar isso em percentual, eu vou ter que diminuir de 100. Diminuindo 100, eu vou ter 250,87% de diferença. Só para vocês entenderem, se a gente fizer esse cálculo da diferença, aplicar os 250%, vai dar efetivamente a diferença das taxas aí, né, praticadas no banco. Então, para demonstrar concretamente que é tão abusivo, né, essa prática bancária aqui, essa aplicação desses juros, é tão abusivo que ela corresponde a 250,87% de diferença. Então, concretamente, eu estou mostrando, juiz, não tem lógica ser mantida essa taxa que ela está 250% acima da taxa média do Banco Central. E, concretamente, eu consigo demonstrar isso. E não só em termos percentuais, eu vou demonstrar para o juiz em termos pecuniários. Em termos pecuniários, a abusividade da cobrança é ainda mais cristalina, como se demonstra pelo quadro comparativo seguinte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um quadro com uma coluna com os termos contratuais, que é essa coluna aqui, né, está em amarelinho, e como deveria ser. Termos contratuais, a taxa de juros é de 22%, e a taxa de juros, como deveria ser, 6,27% ao mês. O valor total do empréstimo está no meu quadro resumo lá, 1.617,77. A prestação convencionada prevista no contrato, 386,80. E a quantidade de prestações são 12. Isso totaliza um valor final de contrato de 4.614,60. Como é que é feito isso aqui, tá? A gente fez uma tabelinha no Excel e vocês vão poder utilizar isso. Simplesmente é a multiplicação de R$ 386,80 por 12. Que isso dá o valor final do contrato, que aquele consumidor pagaria se ele pagasse em dia todas as prestações. Então, ele pegou emprestado 1.617, mas vai pagar 4.641,60 por esse contrato. Agora eu tenho que entrar nesse outro lado, que é o como deveria ser, né? O mundo ideal aqui, 6,27%. O valor total do empréstimo é o mesmo, nesse caso, o valor da prestação. E agora eu vou ensinar vocês como calcular essa prestação aqui específica. Vamos lá para a parte do cálculo e eu vou explicar isso em cima do contrato para vocês entenderem como é que eu vou fazer isso. Bem, aqui a gente está explicando vocês como calcular através de um site gratuito. Vocês vão poder utilizar gratuitamente isso aí, caso vocês não tenham condições de contratar um economista ou um contador para realizar esses cálculos, tá? São cálculos simples. Não tem necessidade, nesse caso, a não ser uma situação mais complexa, com mais elementos, por exemplo, um financiamento imobiliário, aí sim é muito recomendável a uma perícia técnica, né, um laudo ali para a gente apresentar ao juiz. Mas aqui eu vou ensinar a vocês. Então, usando drcalc.net, tá? Esse é o site, é gratuito, e ele já abre essa é a página inicial desse site. Eu vou utilizar qual elemento de cálculo aqui?
tabelas price e saque. Então, um sistema de amortização constante com apresentação analítica das parcelas. Então, é essa a opção de cálculo que eu vou utilizar aqui. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu tenho 3 opções. Eu posso calcular o valor financiado, eu posso calcular o valor da prestação, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Cálculo do valor da prestação, tá? Ou cálculo da taxa de juros. O que a gente vai utilizar aqui? Eu quero saber o valor da prestação, porque eu já tenho lá o valor financiado, eu já tenho o valor da taxa de juros, que eu peguei lá no Banco Central, e eu preciso saber qual que é o valor da nova prestação que eu tenho. Então, eu vou indicar aqui que a taxa de juros é 6,27%, ela é ao mês, o número de meses que é o contrato são 12 prestações, o valor financiado, R$ 1.617,77, nesse caso aqui, e aqui eu posso indicar, por exemplo, se o consumidor já tiver pago 3, 4, 5, quantas prestações, ele indica o saldo devedor. A relevância aqui é para o cálculo da parcela. Então, eu vou clicar em calcular, ele vai jogar aqui para você que o valor da prestação, neste caso concreto, é de R$ 195,83. Eu vou gerar a impressão disso, seja em PDF ou impresso direto na impressora para juntar no processo físico, e vou instruir isso na minha petição inicial também. Então, eu vou pegar esse valor de R$ 195,83, que é o valor da nova prestação com base na taxa de juros do Banco Central, e vou jogar lá na minha petição inicial. Tá? Então, vou jogar R$ 195,83, que dá, multiplicado por 12, o valor de R$ 2.349,96. Este aqui é o valor que eu pagaria pelo contrato, caso a taxa de juros praticada fosse 6,27. Percebam a diferença concretamente aqui. E aí eu vou indicar para o juiz na minha tabelinha, aqui eu já tenho uma fórmula, que eu vou simplesmente diminuir, né, eu vou fazer a subtração desse valor para esse. Então, o banco está cobrando a mais R$ 2.291,64 nesse caso concreto. Então, isso aqui, concretamente, eu consigo ilustrar para o juiz em termos percentuais, diferença de taxa de juros, e consigo concretamente demonstrar para o juiz em termos pecuniários, que é isso que vai convencer o juiz a deferir a minha tutela de urgência e vai me ajudar também lá na procedência do meu pedido. Então, não há dúvida, portanto, de que o demandante foi onerado excessivamente nesse contrato, dado o caráter desproporcional dos juros remuneratórios praticados nesta demanda. Como não foi possível a solução extrajudicial, dada a intransigência da demandada quanto aos encargos, necessária é a intervenção do Estado juiz para se realizar o equilíbrio contratual. Eu sempre coloco isso como fechamento aqui, porque eu tenho como hábito na Defensoria Pública, e é importante que vocês, advogados, né, e quem for fazer concurso público, sempre busque a solução extrajudicial. Às vezes, você fazendo uma notificação extrajudicial ao banco, pautada unicamente nesses fatos que eu construí aqui, eu tenho sucesso na minha demanda e resolva o problema de forma extrajudicial. E ali você, né, estabelece com o seu cliente, caso, né, consiga a solução extrajudicial, o seu contrato de honorários, porque você prestou o serviço ao seu cliente e ele saiu, né, com um problema resolvido. Ele não teria despesas, né, se não for beneficiário da gratuidade de justiça, com despesa processual, e assim sucessivamente. Então, daria para resolver ali de forma extrajudicial. Caso não sendo possível, vai para a via judicial. Perceba que a gente detalhou, mastigou para o juiz aqui, nesse tópico fático, todos os detalhes do contrato e onde está efetivamente a abusividade. A gente já está facilitando aqui o meu trabalho na parte jurídica. Aqui, ó, a gente vai entrar na parte jurídica agora, mas antes de entrar na revisão propriamente dita, eu vou esclarecer para vocês o prisma contratual de análise. Tá? Eu também pincei desse caso concreto o contrato efetivamente celebrado pelo consumidor para demonstrar para vocês aqui como analisar esse contrato. Porque é importante, eu até vi que tem perguntas aqui sobre questão de custo efetivo total ou não, então eu também estou tendo essa cautela de trazer o contrato aqui para vocês entenderem, porque eu tenho que saber qual que é a taxa de juros que eu vou utilizar para fazer os meus cálculos. Num contrato de empréstimo, quando eu vou procurar um banco, isso é importante até para você, consumidor em geral, quando vai fazer o empréstimo, porque normalmente os bancos anunciam, né? Ah, minha taxa de juros é de 2% ao mês, é de 3%. Mas isso é efetivamente o custo efetivo total do financiamento, tá? E essa informação, inclusive, eu retiro do site do Banco Central, essa ilustração é do Banco Central do Brasil, para vocês entenderem o que é custo efetivo total e o que é taxa de juros propriamente dita. Então, o custo efetivo total é o todo, é o bolo, né? É a soma de todos os encargos contratuais que se somam àquele valor que eu tomo emprestado.
tá? E a gente vai trazer isso aqui, ilustrando, e no caso concreto para vocês entenderem. A taxa de juros propriamente dita, que no nosso caso ali no contrato era de 22%, ela é só a ponta do iceberg. Por trás dela, para compor o custo efetivo total do contrato, eu posso ter uma série de outros encargos, como tarifas, tributos, que é o IOF nesse caso, eu posso ter seguros, eu posso ter serviços de terceiro, e assim vai sucessivamente uma série de encargos que eu trouxe para vocês no início da aula. Isso tudo, somado, é o chamado custo efetivo total da operação. Por isso que, às vezes, a taxa anunciada lá de 3%, quando eu vou ver no final o custo efetivo, ele está de 4%, 5%. É diferente. Então, sempre que eu for fazer um empréstimo ou um financiamento bancário, eu vou ter que analisar, de fato, qual que é meu custo efetivo total. E aí vem a pergunta clássica nessas aulas de contratos bancários: qual que eu uso, professor? Qual que é a taxa que eu vou ter que utilizar? Aí eu vou trazer o contrato concretamente para vocês entenderem como trabalhar com isso. Eu suprimi o nome da instituição financeira, eu não estou aqui para fazer propaganda para nenhum banco, né? Mas esse é um contrato concreto. Deixa eu dar um zoom aqui um pouco maior para vocês entenderem. Os dados do contrato, todos preenchidos, nesse caso concreto, né? Qual que era contratada, e as condições contratuais que eu ilustrei no início da minha petição inicial. Então, aquela tabela que eu tenho da minha petição inicial lá, eu vou tirar daqui, do contrato. Então, quais são as condições contratuais? Valor do crédito, R$ 1.594,67. Esse é o valor que o consumidor tomou emprestado, o valor que ele está recebendo na conta dele. Tá? Então, a forma de concessão do crédito é via DOC ou TED, né? Poderia ter outras formas de recebimento. Como é que vai ser pago esse empréstimo? 12 parcelas de R$ 386,80 a partir de 31 de dezembro de 2018 até 29 de novembro de 2018. E aí tem outra previsão contratual, mas como regra geral é isso aqui. E aí nós temos a taxa de juros mensal, aqui nesse caso de 22%, temos a taxa de juros anual de 987,22 e temos o IOF. Então aqui nesse caso concreto, o que a gente iniciado, quando eu for lá para o quadro resumo, eu vou pegar para vocês aqui, só um minutinho. Todo contrato, por normativa, tá? Isso está normatizado pelo Banco Central. As resoluções do Banco Central obrigam as instituições financeiras a apresentar nos contratos bancários como é que foi alcançado aquele custo efetivo total. Naquela ilustração anterior que eu mostrei para vocês, inclusive tem a resolução do Banco Central. Eu vou citar novamente para vocês aqui, não perderem essa informação. Podem anotar a resolução do Banco Central, resolução Bacen, 3.517, de 6 de dezembro de 2007. Tá? É ela que normatiza o custo efetivo total dos contratos de empréstimo. Então, aqui nesse caso, eu tenho a quantidade de parcelas, repetindo novamente o que está lá atrás, o valor da parcela, o valor total, igual eu coloquei no meu quadro resumo lá, a data do contrato, o vencimento da primeira parcela, o término do contrato, a taxa de juros mensal e anual, e o custo efetivo total. Percebam qual é a diferença? A taxa de juros nominal é de 22% e a taxa de juros do custo efetivo é de 22,71% ao mês, o que dá R$ 1.065,15 ao ano. Aqui ele vai discriminar quais são os valores que compõem. Então, o valor total do empréstimo, somando o valor liberado ao cliente mais as despesas do contrato, que aqui no caso só tem IOF, alcança o valor de R$ 1.617,77. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, tarifa de cadastro, seguro, TEC, TAC, qualquer outro tipo de taxas, serviço de terceiros, registro de gravame, tudo isso ia compor o meu custo efetivo total. Então, o valor total do empréstimo seria muito maior do que o valor efetivamente liberado ao consumidor. Tá? Nesse caso aqui, só tem realmente a taxa de juros mais o IOF. Então, eu vou indicar, segundo a jurisprudência pacífica, não o custo efetivo total, mas sim a taxa de juros nominal. É essa taxa de juros aqui que vai compor a base da sua revisional. Se eu indicar essa aqui, eu corro o risco, né, de perder a demanda no seguinte sentido. Vamos supor que a taxa média de mercado ela esteja igual a essa. Ela esteja abaixo dessa aqui, mas esteja igual a essa. Não vai ter possibilidade de revisão contratual. Né? Então, eu vou estar fugindo da lógica que é a taxa de juros nominal que a jurisprudência trata. Nesse caso concreto, qualquer uma das duas que eu citasse aqui, ela teria
impactos na revisional, mas pode acontecer no caso concreto que a taxa de juros nominal seja baixa e a efetiva total seja um pouco mais alta em razão dos encargos cobrados aqui e eu utilizar isso indevidamente. Então, sempre lembrar que eu tenho que tomar a taxa de juros efetiva daqui para trabalhar com a minha revisão contratual. Vamos lá, voltar aqui para revisão. Então, a gente, para entrar na revisão contratual, né, a gente divide a fundamentação jurídica em alguns tópicos. O primeiro dele é o direito à revisão contratual. Né, os bancos comumente, né, não sei se alguém aí advoga para o outro lado, para o banco, mas é muito tradicional isso, os bancos virem que aquele velho argumento de que o contrato faz leis entre as partes, o pacta sunt servanda, que é o contrato faz lei entre as partes, tem que ser preservado, não pode ser modificado essas cláusulas, a pessoa tinha vontade e consciência na hora de celebrar o contrato, e aí vocês vão perceber que essa argumentação não se aplica ao nosso caso aqui. Por quê? Primeiro, a gente vai esclarecer para o juiz que nós temos uma relação de consumo, tá? Então a relação jurídica travada é de consumo, porque a parte demandante adquiriu como consumidora final um produto da parte demandada, que é uma fornecedora real. Então a fornecedora real, ela está tipicamente prevista no artigo 3º do CDC. Essa questão da classificação da relação de consumo aqui é muito simples, não precisa perder muito tempo para isso. Caberia, do outro lado, a instituição financeira demonstrar que, na verdade, não é uma relação de consumo. Tá? Então, não precisa perder muito tempo com a fundamentação disso. E nem explicar para o juiz o que é fornecedor real. Né? Ele já sabe, eu só estou citando o dispositivo ao qual, né, eu me refiro. Consequentemente, esse contrato aqui, ele tem que ser analisado à luz do CDC. Se é uma relação de consumo, a norma jurídica que vai reger essa relação é o CDC, a Lei 8.078 de 90, inclusive com a premissa de que as cláusulas contratuais elas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Por quê? Isso está expresso no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 47. Além disso, né, além desse primeiro pilar, da diretriz interpretativa, a revisão contratual ela está prevista expressamente no Código de Defesa do Consumidor como um direito basilar do consumidor. Se vocês verificarem lá no CDC, no seu artigo 6º, que trata do rol dos direitos do consumidor, lá no inciso 5 ele fala que é um direito do consumidor a modificação de cláusulas contratuais, né, que são excessivamente onerosas ou abusivas ou desproporcionais, ou que violem as regras do CDC. Além disso, lá no artigo 51, parágrafo 4º, ele fala que é uma faculdade do consumidor acionar o fornecedor para modificar cláusulas contratuais que violem as normas do CDC, que sejam desproporcionais. A revisão contratual tem fundamento objetivo, né? Está previsto expressamente no CDC. E essa é a base de argumentação nossa aqui. Então, estou explicando por que cabe a revisão. E, além disso, o CDC ele fala que é uma hipótese de nulidade de pleno direito quando o contrato tem obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade contratual. Percebam aqui que ele dá duas situações: desvantagem exagerada, ou que seja incompatível com a boa-fé ou com a equidade. Então, eu fiz isso do ponto de vista jurídico, eu tracei uma lógica jurídica do cabimento da revisão, e aí eu vou explicar para o juiz isso, tá? Então, conjugando esses dispositivos que eu cito, artigo 51, artigo 6º, quais são as hipóteses que eu tenho dentro do CDC? Eu estou fazendo uma síntese para o juiz de revisão contratual. Existência de prestações desproporcionais, uma onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente ou a violação de normas do CDC. E percebam, senhores e senhoras, que essa estrutura que eu trago para vocês aqui, inicial do direito à revisão contratual, ela também é a base, não só para revisão, para prestação desproporcional. E essa desproporcionalidade que eu falo e menciono a vocês aqui, ela é desde o início do contrato. Ela não é uma prestação que se tornou onerosa ou excessiva ou desproporcional ao longo do contrato. Por quê? Essa é uma outra situação. Aí a onerosidade excessiva decorrente de fatos supervenientes. Então, o que é? São fatos que nasceram posteriormente à celebração do contrato. E isso aqui é muito importante, essa hipótese. Eu posso aplicar isso numa revisão agora, nesse período que a gente está de pandemia. Olha, a situação atual econômica do país
o meu desemprego, ele é uma onerosidade excessiva que decorreu de fato superveniente. Então, eu posso utilizar isso aqui como argumento dessa estrutura básica para uma revisão não só pautada na taxa média de mercado, mas também pela onerosidade excessiva decorrente da crise econômica, do meu desemprego e assim sucessivamente. Buscar um reequilíbrio contratual. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com a desproporção das prestações. Como demonstrado no tópico 2, que é lá na parte de fundamentação fática desta peça vestibular, a demandada concedeu o empréstimo bancário ao demandante, impondo-lhe uma obrigação completamente injusta e desproporcional, de modo que é necessário o reequilíbrio contratual para revisar a cláusula contratual objeto dessa ação. E a gente vai explicar. Veja como é importante, lá no meu tópico 2, no fundamento fático, eu descrever o contexto da desproporcionalidade, porque aqui na fundamentação jurídica eu não preciso repetir isso novamente. Eu vou fazer uma remissão àquela minha fundamentação anterior. Então, lá no tópico 2, eu já demonstrei concretamente a desproporção das prestações, tanto em termos percentuais, quanto também em termos pecuniários. Então, juiz, há uma desproporcionalidade aqui e o ordenamento jurídico me dá o direito à revisão contratual para isso. E aí eu preciso aqui abrir um parênteses para o CPC. Tanto do CPC anterior quanto nesse, eu tenho necessidade de indicar quais são as cláusulas contratuais que eu vou contraverter, e é muito comum, eu já peguei muito inicial, que a pessoa entra com pedido, olha, eu quero a revisão do contrato, e não fala qual cláusula. Isso é uma situação que enseja a emenda inicial e pode ensejar, inclusive, a inépcia da petição inicial, consequentemente, o seu indeferimento. Eu necessariamente, por disposição do artigo 330, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, eu preciso indicar quais são as cláusulas contratuais abusivas e, mais do que isso, quais são os valores incontroversos. Por isso que eu faço aquela tabelinha lá em cima lá. Então, a gente vai entrar aqui na revisão da cláusula contratual específica que fixa o quê? Juros remuneratórios. Tá? Se fosse uma cláusula contratual que fala da tarifa de cadastro, revisão da cláusula, das cláusulas ou da cláusula, e vocês vão perceber que eu falo das cláusulas, porque nesse caso concreto eu tenho duas cláusulas contratuais dispondo sobre juros. Se fosse da revisão, né, de tarifa de cadastro, eu ia falar da revisão das cláusulas que fixam, né, a tarifa de cadastro, e assim sucessivamente. Abrir um tópico para cada cláusula contratual que eu vou discutir. E eu começo, nessa situação de juros remuneratórios, como eu já tenho um entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, eu vou partir a minha análise dos juros remuneratórios desse prisma. Eu nem preciso perder tempo com doutrina aqui. Como eu falei para vocês aqui nas aulas anteriores, doutrina a gente cita como exceção, tá? Porque se está algo pacificado em recurso repetitivo, o tribunal tende a seguir o que está ali. Então, no recurso repetitivo que a gente tem aqui, né, de 1 milhão, né, a numeração dele é o RESP, 1.061.530, lá desde 2008, o STJ já pacificou uma série de tópicos sobre a revisão contratual. É importante vocês conhecerem, lerem a integralidade desse julgado, porque ele trata praticamente todos os tópicos das nossas revisões. Na primeira orientação que ele traz, ele fala sobre os juros remuneratórios. E aí a gente pega uma série de iniciais, aqui é importante, nesse próprio repetitivo, ele fala o que não rege a revisão contratual de juros remuneratórios, porque às vezes a gente pega petição inicial, a gente pega contestação e a gente pega sentença judicial, perdendo tempo falando, olha, não se aplica a lei de usura, não se aplica a taxa de juros 12% ao mês, e não se aplica a taxa de juros do 591 e do 406 do Código Civil. Eu preciso falar isso, que não se aplica? De jeito nenhum. Já está pacificado. O que eu tenho que fazer? Seguir a orientação do STJ. Ele fala o quê? Que é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, 51 parágrafo 1º do CDC, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto. Vocês percebam que isso aqui, né, a minha construção fática lá atrás, não foi à toa. Toda construída, pautada nessa perspectiva jurisprudencial. E mais, a minha parte jurídica também. Eu falo lá atrás, concretamente, em termos percentuais, em termos pecuniários, quais são, né, as abusividades. E está demonstrado economicamente que há uma desproporção.
e uma desvantagem exagerada em desfavor do consumidor. Eu falo que há uma relação de consumo, então eu explico para o juiz, juiz, aqui há uma relação de consumo. Então eu estou lá atrás, estou já preparando para essa orientação do STJ. E aqui eu vou só retomar de modo mais objetivo. Então, no contrato em análise, os juros remuneratórios para o período da normalidade, que é o período da adimplência contratual em que ninguém descumpre as suas obrigações, estão previstos na cláusula 2ª, a linha 2, combinado com o quadro resumo do contrato. Então, como o CPC no 330, parágrafo 2º, fala que eu tenho que trazer a cláusula contratual que eu vou controverter, que eu vou debater na ação, eu estou trazendo para o juiz aqui. Juiz, olha, concretamente, a cláusula discutida é a cláusula 2ª, a linha 2.2, que combina com o quadro resumo do contrato. E eu costumo, nessas situações, já printar a tela para o juiz aqui, da parte específica do contrato. Por que eu faço isso? Para o juiz não ter o trabalho de ficar saindo da petição inicial e ir lá no contrato analisar. E aí eu já tento destacar ali para ele o que eu estou mencionando. Então, olha, o contrato que eu mencionei, trouxe para vocês aqui, ele está aqui na cláusula específica que eu estou discutindo. A quantia concedida, ela será acrescida dos juros remuneratórios pactuados, que poderão ser capitalizados mensalmente. Depois eu vou entrar na parte da capitalização com vocês, tá? Eu deixei destacado aqui, mas eu vou entrar com vocês. Eu vou fechar essa parte e a gente entra na capitalização. Além disso, essa mencionada taxa de juros remuneratórios também é utilizada para efeitos do cálculo da inadimplência, como se vê abaixo. Então, aqui nesse caso concreto, eu tenho a utilização de juros remuneratórios do período da normalidade e tenho também do período da mora, do inadimplemento do contrato. E os dois, eu vou ter que buscar a revisão contratual. É muito comum a gente ver o pedido de revisão só do período da normalidade, esquecendo da normalidade. Tá? Então, eu tenho que pedir a abusividade dessas duas cláusulas aqui. E aí eu cito para o juiz onde que está a cláusula contratual do período da normalidade. E eu trago aqui para facilitar a vida dele. Esses juros remuneratórios aqui da inadimplência, para vocês entenderem, é o substituto da chamada comissão de permanência, que é um outro assunto que eu vou tratar com vocês. Tá? Então, os contratos bancários hoje não trazem mais, hoje não, a partir de 2017, não trazem mais a chamada comissão de permanência. Eles trazem os juros remuneratórios da mora. Olha como é que eles descrevem isso, né? O contratante que não efetuar o pagamento das parcelas convencionadas, ficarão sujeitos de pleno direito aos juros remuneratórios de acordo com a taxa mensal pactuada. Então, esses juros remuneratórios é o mesmo, ele incide duas vezes, para remunerar meu capital no período da normalidade e também aqui embaixo na inadimplência. Então, a partir do momento que eu cair em mora, ele vai cobrar de mim esses juros remuneratórios da mora. Naquele caso concreto, ele cobraria 22% da normalidade e 22% da inadimplência. Isso é ainda somado a juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória também. Tá? Então, eu tenho que pedir revisão contratual dessas duas cláusulas. E eu vou falar para o juiz, olha, ambas as cláusulas devem ser revistas, pois os juros cobrados no contrato são manifestamente abusivos, haja vista que não há risco bancário que justifique essa excessiva cobrança, como bem já demonstrado no tópico 2 dessa inicial. Ao contrário, o que se vê é a busca do enriquecimento sem causa da demandada, que se aproveita da fragilidade dos consumidores para se formar os contratos com extrema vantagem para estes. Então aqui é, na verdade, um argumento mesmo de retórica que a gente traz. Mas aqui embaixo é importante a gente trazer, concretamente a abusividade. Porque lá no recurso repetitivo, ele fala que eu tenho que demonstrar cabalmente a abusividade no caso concreto. E aí vem uma outra pergunta tradicional nessa parte de revisão de contrato bancário. Quando que é abusivo uma taxa de juros no caso concreto? O STJ, no recurso repetitivo, ele não falou se é 1% a mais, se é 2%, se é 10%, se é 20% ou se é 100% a mais. Ele não explicou isso, ele só falou que tem que ser demonstrado no caso concreto a abusividade. E aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que me recorrer dos outros julgados concretos que trataram da abusividade. Para facilitar para vocês, eu trouxe um dos julgados mais recentes do STJ, que fala quando que é abusiva a taxa de juros. Isso não é recurso repetitivo, que fique bem claro, é um julgado separado, porque isso aqui é analisado caso a caso mesmo. O STJ ainda não tem um recurso repetitivo falando quanto de percentual acima da média que é considerada abusiva. E mais, a grande maioria dos casos, vocês vão ter que ler o voto para achar o termo percentual aí que ele aplica. Nesse caso específico que eu trago aqui do Luiz Felipe Salomão, da quarta turma,
eu não vou ler a ementa para você, o trecho do voto, mas eu tenho que trazer o trecho do voto, porque a ementa não traz isso, ela só fala que é mantida a revisão contratual, porque a diferença entre as taxas é o seguinte: a abusividade na exigência dos juros remuneratórios de 17,46% ao mês e 608,48% ao ano, em razão da taxa abusada pelo Banco Central ser de 14%. Perceba aqui no STJ, a taxa que era contratual de 17,46 foi reduzida para 14,23. O STJ não faz esse cálculo dessa diferença de percentual e nem em termos pecuniários. Então, cabe a gente aqui falar para o juiz aqui, olha, juiz, essa diferença de 17,46 para 14,23 representa 22,69%, fazendo aquela regra de 3 lá atrás que a gente utilizou. Para o STJ, no caso concreto, ele considerou que a diferença de 22,69 é abusiva. Então, merece a revisão contratual. Então, eu explico, se nesse caso, citado no Tribunal da Cidadania, a diferença entre a taxa contratual e a taxa média do Banco Central era de 22,69%, aqui está mais do que justificada a abusividade do ponto de vista concreto, pois no pacto questionado, nesta ação, a diferença chega ao absurdo de 250,87% de diferença. Essa abissal diferença é a grande prova da violação dos princípios bases da Política Nacional de Relação de Consumo, quais sejam a boa-fé objetiva e o equilíbrio da relação entre consumidor e fornecedor, que está previsto expressamente no artigo 4º, inciso 3 do CDC. Dessa forma, deve ser presumido o exagero na cláusula contratual em debate, na forma do parágrafo 1º do artigo 51. Esse parágrafo 1º do 51 é o que é citado, inclusive, no RESP, que ele fala quando é presumida a abusividade contratual, é presumido o exagero nas prestações. E aqui a gente está demonstrando concretamente esse exagero. Por essas razões, a revisão contratual é a medida de justiça para declarar a abusividade das cláusulas contratuais que estabelecem os juros remuneratórios, a fim de reduzi-los ao percentual praticado pelo mercado, conforme a tabela de juros divulgada pelo Banco Central. Aqui eu não preciso repetir o pedido, porque eu vou colocar lá no pedido detalhadamente qual é a taxa de juros e tudo mais. Aqui é só a essência da minha exegese construída aqui nesse tópico do cabimento da revisão contratual. E para respeitar o 330, parágrafo 2º, eu vou deixar mais uma vez claro ao juiz que as cláusulas contratuais objeto desta ação já estão anunciadas no tópico anterior, que eu citei, né, a cláusula 2.1 e a 5.1, então não vou repetir. Mas eu preciso dizer para o juiz o que é a prestação em controvérsia. Percebam que não é a parte controversa. Olha a diferença. Eu tenho que colocar a cláusula contratual controversa, tá? Então, aquela cláusula que eu vou discutir, e eu tenho que colocar o valor da prestação incontrovérsia. O que é? Aquele valor que eu entendo que é devido, que eu tenho que pagar. Que é, então, por exemplo, naquele cálculo que a gente fez lá na nossa tabelinha, a nova prestação calculada de acordo com a taxa de juros do Banco Central, que é os R$ 195,83. Eu já calculei isso. Esse é o valor incontroverso que eu tenho aqui, que eu tenho que pagar ao longo do contrato. Então, é aqui que eu vou indicar expressamente isso. Precisava dizer isso aqui, se eu já fiz lá em cima? Pessoalmente, a gente poderia até achar que não. Porém, esse dispositivo foi feito para dar trabalho para o advogado. Tá? Porque se a gente falhar aqui, o juiz vai mandar emendar ou até declarar inépcia inicial. Então, é melhor a gente pecar um pouquinho pelo excesso aqui e dizer para o juiz, olha, com relação aos valores incontroversos, é curial esclarecer que após a aplicação da taxa de juros do Banco Central, a prestação mensal incontroversa é de R$ 195. Ainda, informe-se que até o dia de emendação, o demandante pagou, né, ou havia pagado 3 parcelas pontualmente de um total de 12. Assim, o demandante ainda tem o dever de pagar 9 parcelas. Eu estou mastigando para o juiz o que falta. E quanto que eu devo pagar? Então, eu vou ter que pagar quanto? 9 parcelas sobre o valor fixado aqui como incontroverso, por força do 330, parágrafo 3º, que é um outro dispositivo. Tá? Esse outro dispositivo aqui, eu vou voltar com vocês a falar dele lá na tutela, né, de urgência, que ele é muito importante também. A gente cita ele aqui, mas lá embaixo eu vou explicar ele com mais detalhes para vocês. Professor, mas eu preciso falar de inversão do ônus da prova nessa ação de revisão do contrato bancário? Com certeza. Não tenha dúvida disso. Repetindo toda a lógica que a gente já faz lá atrás, né, que a gente fez nas outras aulas, a gente vai trabalhar com aquele modelo básico que a gente tem, falando
da inversão aqui, nesse caso, é uma relação típica consumerista, então não vou nem utilizar a teoria das cargas dinâmicas do CPC, eu vou usar o CDC, artigo 6º, inciso 8º, e vou falar da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do autor. Lembrando, mais uma vez, que são requisitos alternativos. Se eu tiver a prova só da verossimilhança, é o suficiente para eu inverter o ônus da prova. Se eu tiver só a hipossuficiência, também é suficiente para inverter o ônus da prova. Eu não preciso provar os dois. Eu estou colocando os dois aqui para vocês, para facilitar aí o modelo, para deixar disponível para vocês. E a minha verossimilhança, o que é? Está demonstrada, lastreada nessa inicial, na medida em que se demonstra a probabilidade do direito à revisão contratual. A documentação anexa expõe a cobrança pela parte demandada dos encargos remuneratórios em patamar muito superior à taxa média de mercado, o que se traduz em verdadeira abusividade contratual, notadamente considerando a diferença nos valores finais pactuados com base na média do Banco Central. Então, por que minha causa é verossímil? Por que é provável o resultado favorável da demanda? Porque eu demonstrei concretamente aqui, juiz, que a taxa contratual está muito acima, é completamente desproporcional à taxa média do Banco Central. Então, em síntese, é isso. E eu também posso entrar na parte da hipossuficiência, que pode ser econômica e pode ser técnica. No caso de uma pessoa beneficiária da gratuidade da justiça, a gente pode já insistir ali na hipossuficiência econômica, e também na parte técnica, a gente pode insistir no seguinte ponto. Eu não vou ler aqui para vocês, até para a gente só explicar. A taxa de juros, ela é composta pelos bancos a partir da análise do risco bancário, chamado spread bancário. O consumidor, ele não tem como demonstrar concretamente como é composta aquela taxa. Essa é a informação que está na esfera de disponibilidade apenas do fornecedor, da instituição financeira. Então, ele tem plenas condições para isso. Então, ele é que tem que provar que a taxa que ele está praticando no contrato é condizente com o seu spread bancário. E é importante frisar, por mais que a gente tenha uma taxa média de mercado, cada banco tem seu spread bancário. E ele tem a obrigação de provar isso. Então, a gente pede para que o juiz inverta o ônus da prova aqui, para que o banco prove que o juros contratual praticado está correspondente ao seu spread concretamente demonstrado. Tá? Dificilmente vai demonstrar um risco bancário nessa situação aqui, mas a gente insiste nisso até para reforçar a procedência do nosso pedido aqui. Então, a gente pede a inversão do ônus da prova. Vejam que o meu requerimento de inversão do ônus da prova ele é muito específico. Eu vou pedir para inverter o ônus da prova como uma regra de procedimento para o fim de transferir para a parte demandada o ônus de demonstrar que as taxas questionadas nesta ação correspondem efetivamente ao spread bancário, a ponto de justificar a cobrança em patamares tão superiores à média das demais instituições financeiras. Porque a taxa média de mercado nada mais é, né, um aglutinamento das taxas que o mercado pratica e o Banco Central faz uma média disso. Né? Então, ele vai ter que demonstrar isso. Falada a parte da taxa de juros, um outro tópico essencial. Se eu falei em revisão de taxa de juros remuneratórios, eu necessariamente tenho que ingressar também no pedido de afastamento da mora debende. Afastamento da mora, simplesmente dizendo. Também, esse afastamento da mora está normatizado, eu falo normatizado porque está em sede de recurso repetitivo no STJ, naquele mesmo RESP que eu citei acima, só que agora eu vou citar ele aqui para vocês na orientação específica da configuração da mora. Perceba que eu não vou trazer o julgado inteiro lá em cima nem aqui. Eu vou trazer só o tópico específico. Eu tenho que colocar isso aqui porque, assim, por exemplo, se o meu consumidor ele está com prestações atrasadas, ali incidiria juros remuneratórios da mora, incidiria multa, incidiria juros moratórios. Se eu ganho a procedência do pedido de revisão do contrato na parte de juros remuneratórios, esses encargos moratórios todos vão cair. Então, vai restar a possibilidade ao consumidor de pagar o valor previsto na sua revisão contratual, sem encargos da mora. Tá? Então, é importante e essencial eu pedir isso aqui. E isso é muito simples, tá? Eu não vou precisar fazer muito enfeite, né, dessa parte aqui. Quando que vai estar descaracterizada a mora? Só para vocês entenderem. Não basta a mera propositura da ação, tá? Eu preciso ter a procedência do pedido de revisão contratual de encargos da normalidade. Por isso que é importante aquela consciência lá do início da aula. Se eu entro com ação para revisar apenas encargos da mora, essa situação de afastamento da mora não se aplica ao nosso caso. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui questionando
apenas juros remuneratórios da mora, ou a multa moratória, ou juros moratórios, ou a comissão de permanência, não se aplica esse entendimento repetitivo do STJ de que há o afastamento da mora. Então eu vou falar para o juiz, olha, juiz, o que se debate nessa ação são encargos do período da normalidade contratual, isto é, juros remuneratórios. E está demonstrada a abusividade desse encargo. Logo, com a procedência desse pedido, deve ser acolhido o pedido para afastar a mora debende das prestações. Aí vem um detalhe. Eu não preciso entrar em muita fundamentação, porque eu já tenho repetitivo. Mas eu preciso pedir para afastar a mora das prestações pagas de modo impontual ou com atraso antes do ajuizamento da ação, e também o pagamento das prestações realizados no curso do processo sobre o valor em controvérsia. Porque quando eu vou pedir, né, o pagamento de acordo com a minha revisão aqui, em tese eu estaria em mora com a parte do débito. Então o banco poderia tentar cobrar isso de mim. Então eu vou pedir para que o juiz, olha, afaste a mora também desse pagamento feito ao longo do processo com base na taxa de juros do Banco Central. Tá? Então essa é a essência nossa aqui. E aí entra um outro tópico, que é a repetição do indébito. Esse é um tópico, né, que a gente vai entrar numa aula específica, inclusive vou deixar disponível um vídeo explicativo no Instagram para vocês, sobre a repetição do indébito, porque ele é uma virada de jurisprudência do STJ na parte de contratos privados. Na semana do dia 20 de outubro, o STJ decidiu, virando seu entendimento de que a repetição do indébito na esfera do consumidor, ela não mais depende da demonstração da má-fé. Então, eu trago para vocês o número do julgado que vai dar base a isso, em nota de rodapé. Tá aqui o RESP, que vai tratar disso. Porém, eu não tive como trazer para vocês aqui esse novo RESP com a sua ementa. Por que eu não trouxe isso? E eu vou explicar para vocês. Primeiro, porque até o ataque, né, de hackers ao STJ, não havia sido publicado o acórdão, havia apenas uma notícia no Conjur e no Migalhas sobre esse novo julgado. Com o ataque, né, até hoje nós não estamos conseguindo acessar a íntegra das decisões. Então não há a publicação do acórdão desse julgado aqui. Tá? Então, quando vocês forem fazer uma petição concreta, é importante consultar esse julgado aqui. Mas, na essência, ele afasta a necessidade da demonstração da má-fé no caso concreto. Então, o que eu vou pedir a repetição do indébito aqui? Para aqueles valores que o banco cobrou indevidamente e eu paguei a mais, eu vou pedir repetição do indébito. Por quê? Doutrinariamente falando, nós temos uma divisão. Tá? Vocês precisam entender isso. Tem uma corrente muito forte da doutrina que fala que, na repetição do indébito CDC, bastaria a mera cobrança de valores indevidos para aquele consumidor ter o direito de receber em dobro o que foi cobrado. Porém, se vocês pegarem a literalidade do artigo 42, parágrafo único, ele é muito claro e preciso em dizer que os valores pagos e cobrados indevidamente do consumidor serão repetidos em dobro, com juros e correção monetária. Então, lá está muito claro que tem que ter o pagamento. E o STJ caminhava também nesse sentido. Eu não consigo dizer a vocês se nesse RESP novo também entrou nessa discussão, porque não saiu o acórdão ainda, só temos uma notícia. E na notícia do Conjur e do Migalhas, eles não trabalham com essa informação de que efetivamente se discutiu também se é simplesmente a cobrança ou se é a cobrança somada ao pagamento de valor indevido. Eu, Homero, nas minhas ações, eu peço a repetição do indébito apenas naqueles valores cobrados e pagos indevidamente. Por quê? Para evitar a sucumbência do meu consumidor. Como eu não tenho uma pacificação, não tenho um repetitivo, eu posso perder esse pedido e gerar uma sucumbência parcial aí para o meu cliente, para o meu assistido de defensoria pública. Então aqui é bem simples, né? A gente vai falar para o juiz que deve ser feita a restituição em dobro, e tudo isso vai ser apurado onde? Em liquidação de sentença. Por quê? Ao longo do processo eu posso ter pago também valores indevidos, então não tem como quantificar esse valor aqui neste momento. Então eu vou pedir para jogar isso para a fase de liquidação de sentença. Não é atécnico, é admitido pelos tribunais, tá? Essa situação aqui. E aí entro para a última parte, que é a tutela de urgência. Nesses casos de contratos bancários, eu faço dois tipos de tutela de urgência. Tanto a satisfativa, que é a antecipatória, quanto a cautelar. A tutela antecipatória satisfativa é por uma finalidade. Qual? Para que o juiz me autorize a pagar as prestações do contrato
as que forem vencendo após o ajuizamento da ação, não no valor contratual, mas sim no valor novo que eu indico na inicial como incontroverso. Entenderam? Então, eu vou demonstrar para o juiz, dentro dos requisitos da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano, o risco ou resultado útil ao processo. Tá? E aí eu explico para vocês aqui. Seguindo sempre aquela mesma estrutura básica. Por exemplo, a gente tem sempre a base, que é o exo esqueleto da nossa petição inicial. Tá? Então, os elementos que origem inicial demonstram sumariamente a verossimilhança dos fatos deduzidos na exordial, assim como também trazem à tona a plausibilidade jurídica dos pedidos. Ou seja, aí eu venho. Há evidências de que os juros praticados no contrato questionado nesta ação são completamente abusivos, ou seja, sobejam muito a taxa média divulgada pelo Banco Central. Aí eu coloco aqui rapidamente a informação para o juiz. A diferença entre as taxas é de 250,87%, para ele saber a abusividade aqui concretamente. O segundo requisito, inclusive a abusividade, a improbabilidade da procedência pedida é traduzida pelo reconhecimento da abusividade de outros casos cujos juros praticados eram bem inferiores ao presente. Por que eu trago isso aqui para vocês? Como eu falei, o repetitivo do STJ fala que a abusividade dos juros ela é pautada na abusividade concreta. Se vocês pesquisarem nos tribunais de vocês, e é importante não trazer só a essência do STJ, porque o STJ não tem um tópico específico disso, com pacificação da ideia, é importante eu trazer julgados do meu tribunal, ao qual eu estou vinculado ali, do estado que eu estou vinculado, para demonstrar em outros casos concretos quando o tribunal reconheceu como abusivo os juros. Então aqui, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, eu já deixei como rodapé para vocês aqui uma série de julgados recentes, já limitando ali, não vou nem trazer a íntegra do julgado, eu vou trazer qual que é a diferença de taxa de um para o outro e qual foi reconhecido pelo tribunal. E ali eu exemplifico para vocês que foram aceitas as taxas no tribunal aqui, para mostrar que nesse caso concreto tem probabilidade da minha pretensão de ser 250% de diferença ser procedente do meu pedido. E o perigo da demora é porque a prática de juros extorsivos vai comprometer o cumprimento do contrato, então aquela pessoa pode deixar de pagar as prestações ali e vai comprometer também a subsistência do consumidor, porque ele vai estar sendo privado de ter acesso ao seu salário, nesse caso concreto. Como eu falei lá atrás, com relação ao empréstimo de um débito em conta, então, se o salário daquela pessoa cai naquela conta, todo mês debitar aquele valor abusivo contratual vai privar a pessoa de acesso parcial ao salário dela. Então, eu explico isso para o juiz também. E não há risco de descumprimento do contrato, porque como é em débito em conta, todos os meses pode ser debitado ali. E mesmo também não há risco de irreversibilidade da medida, porque pode a qualquer momento restabelecer o valor contratual e voltar a debitar ali na conta bancária desse consumidor. No caso, eu não preciso de caução, porque a parte é suficiente, eu estou explicando isso aqui, a parte é beneficiária da gratuidade da justiça. No caso da defensoria, por ser assistida a defensoria, também a gente usa isso como argumento. Então, merece ser concedida a tutela de urgência. E aqui é importante eu deixar claro, para determinar que a demandada debite as prestações vincendas do contrato na conta do demandante, no exato valor apontado como controvérsia essa demanda, ou seja, R$ 195,72. Percebam aqui, pessoal, que lá atrás eu falei do 330, parágrafo 3º, e aí vem uma diferença. Se vocês pegarem o recurso repetitivo do STJ, ele fala que eu teria que consignar em pagamento. Só que se a gente pegar o 330, parágrafo 3º, ele fala que, na verdade, o valor incontroverso que eu indicar aqui, ele tem que continuar a ser pago nos exatos termos previstos no contrato. Então, a gente tem que ter muita atenção nesse pedido aqui da tutela de urgência. Por quê? Se for um empréstimo consignado, por exemplo, eu não posso pedir para o juiz para eu consignar em juízo isso. Da mesma forma, o débito em conta, eu não posso, juiz, olha, eu quero fazer uma consignação em pagamento. Em juízo, não. Eu tenho que seguir o que o contrato dizia, porque o meio de pagamento não é abusivo. Então, nesse caso aqui, é débito em conta. Juiz, determine a demandada que debite na minha conta apenas o valor incontroverso, porque o restante não vai ser debitado em razão da tutela de urgência concedida. Se fosse um empréstimo consignado, determine a demandada que passe a descontar da sua consignação em pagamento da folha de pagamento do autor apenas o valor incontroverso. Tá? Se fosse boleto bancário, que ela reenvie boletos bancários dentro do limite do valor incontroverso do pagamento. Então, eu vou sempre, o meio de pagamento, pelo 330, parágrafo 3º, eu vou ter que manter a forma de pagamento. Eu tenho que fazer uma releitura
desse recurso repetitivo do STJ, que fala que eu teria que consignar, depositar em juízo esse valor pago aí, porque esse repetitivo é anterior ao CPC de 2015, tá, pessoal? É uma atenção muito importante nisso aqui, porque senão eu vou ter um risco de improcedência no meu pedido aqui, porque eu escolhi um meio de pagamento incorreto, em desconformidade com o CPC. Além disso, eu vou pedir uma tutela acautelatória, para finalidade específica de impedir que o banco, a parte demandada, faça qualquer tipo de cobrança. Eu falo com cobranças extrajudiciais, mediante negativação em órgãos de proteção ao crédito, protestos e até mesmo a cobrança judicial. Porque, por exemplo, se eu parei de pagar o valor total, o banco vai tentar me forçar a barra para isso. Então, como eu estou discutindo isso, eu preciso aqui pedir para o juiz impedir a parte ré de fazer esse tipo de cobrança enquanto estiver em curso a demanda. Porém, em sede de tutela cautelatória, para essa situação, eu também tenho recurso repetitivo no STJ tratando da matéria, que na verdade é o mesmo recurso repetitivo. Só para vocês entenderem aqui, a tutela cautelatória, como os requisitos são praticamente os mesmos ali da tutela satisfativa, se vocês pegaram o CPC lá no artigo 300, praticamente o mesmo, a diferença que muda é a irreversibilidade ou não do provimento para a tutela cautelar, eu vou ser mais objetivo aqui, não vou ficar repetindo de novo lá. Então, eu vou falar, como corolário, como decorrência da tutela antecipada satisfativa, é necessário que neste processo também se assegure o direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas, sem o risco de a consumidora ter seu nome inserido nos cadastros inadimplentes ou sofra eventual ação de cobrança, conhecimento executivo do contrato no seu valor global. A probabilidade do direito aqui é idêntica à tutela antecipada, porque é o mesmo, o fundamento é o mesmo, a revisão dos juros, ou seja, já está fartamente demonstrado que a revisão da taxa de juros remuneratórios está calcada em provas e fundamentos jurídicos idôneos. E a urgência do caso advém que a anotação do nome da parte consumidora no rol de maus pagadores vai ensejar o fechamento dela ao mercado de consumo. Uma vez negativado o nome, ela vai ter as portas fechadas, porque ninguém vai querer fornecer crédito com uma pessoa que está negativada. Tá? Então é importante a gente esclarecer isso como fundamento da nossa urgência. E além disso, a eventual cobrança judicial do contrato pode ensejar a constrição indevida de bens, quando a própria consumidora não está se recusando a pagar, mas ela quer pagar dentro do valor justo da taxa média de mercado. Neste passo, é inquestionável que a não concessão de tutela cautelar causará irremediável prejuízo ao resultado útil do processo, já que com as medidas de cobrança pela instituição financeira, ela vai chegar ao final de ter vencido a demanda, mas ter o seu nome jogado na lama, seu nome completamente sujo e destruído aqui. Por fim, a parte demandante também vai continuar pagando a parte incontroversa da demanda. E aí entra o repetitivo que eu menciono para vocês aqui. Tá? Deixa eu só subir aqui para vocês conseguirem acompanhar o raciocínio. Tá? Então, o STJ, já na orientação 4, quando ele trata, dentro do mesmo RESP, de inscrição e manutenção em cadastro de inadimplentes, ele coloca requisitos, tá? Então, para ter essa tutela cautelar aqui, eu vou ter que ter o quê? A ação tem que ser fundada no questionamento integral ou parcial do débito, então tem que ter um questionamento do contrato. Eu tenho que demonstrar que a cobrança realizada aqui tem aparecido do bom direito, que é o que a gente já fez, e além disso, houver o depósito da parcela em controvérsia. Como eu falei para vocês, esse julgado aqui, ele é anterior ao CPC de 2015. Ele deve sofrer uma releitura, ainda não foi feita essa revisão lá no repetitivo do STJ, mas isso é muito simples, tá? Expresso no CPC, no 330, parágrafo 3º, que o contrato deve ser pago o valor incontroverso nos mesmos moldes contratuais. Então, eu não vou fazer depósito em juízo disso aqui. Eu vou simplesmente continuar pagando os moldes contratuais. E aí o meu pedido, que a RES se abstenha de realizar a inscrição e que realize cobrança judicial do débito. O interesse da composição, você vai analisar caso a caso, no caso concreto. Normalmente aqui a gente coloca, porque há possibilidade de composição judicial. Os bancos, às vezes, eles relutam na seara extrajudicial, mas às vezes chega na conciliação e eles oferecem uma proposta de acordo razoável, né? Então dá para brigar com isso. E aí vem nossos requerimentos finais. A concessão do benefício da justiça gratuita, a tramitação prioritária, lembrando que esse aqui é um requerimento, vai depender da idade do meu cliente, da parte autora, a concessão de tutela de urgência, liminarmente sem ouvir a parte adversa, para, quanto às prestações vincendas do contrato, lembra que lá em cima a gente não precisou detalhar tanto? Se limite em descontar da conta bancária da parte autora apenas os valores mensais que se enquadram no patamar de juros
estabelecido do Banco Central, ou seja, 195 sob pena de multa. Ainda, que se abstém de realizar a inscrição do nome da parte demandante nos cadastros de devedores. Quando eu falo aqui cadastro de devedores, é todos, inclusive protesto, porque o protesto não deixa de ser um cadastro de devedor. Tá? Não estou colocando aqui expressamente SPC e Serasa. Então aqui englobaria todos os órgãos de restrição, né, do nome, ou de realizar a cobrança judicial do débito, enquanto pendente esta revisional. Seja fixada a multa de R$500, né, para o caso de descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso. Também, se a pessoa demorar, nessa parte demorar, o cumprimento também é ideal pedir a aplicação da multa. A citação da parte demandada, e aqui eu deixo as duas situações que a gente pode utilizar. No estado em que já está implementado o sistema eletrônico de autos, em que existe aquele cadastro das pessoas jurídicas para citação eletrônica, eu vou sempre usar esse requerimento aqui de citação. Se não tem, eu vou pedir a regra geral, que é a citação por Correios, não tem por que onerar o meu cliente com a citação por oficial de justiça, nesse caso concreto aqui. Eu vou fazer o requerimento de inversão do ônus à prova, nos mesmos moldes que a gente pede lá em cima, né, transferindo para requerimento onde provar integralmente os fatos abatidos na demanda, normalmente quanto à existência de risco bancário ou outro elemento que justifique concretamente a possibilidade de cobrança de juros remuneratórios nos índices fixados no contrato. Seja deferida a produção de todos os meios de provas admitidos, legal ou moralmente, que é a lógica do novo CPC aqui, que admite tanto prova prevista no rol lá no CPC, quanto os meios moralmente admitidos, tá? Em especial, nesse caso aqui, juntados os documentos que a gente tem aqui e a prova pericial, tá? A prova pericial aqui, nesse caso, por mais que a gente apresente o cálculo, é importante a gente pedir. Deixa o juiz falar que ela não é essencial. Você pede, como interessado pela parte, pede a inversão do ônus à prova, porque caso haja discussão sobre os cálculos que você apresentou, você tem o pedido de prova pericial ali como uma carta na manga para sacar no momento oportuno. E ao final, seja julgados procedentes para aqui. Aí os pedidos muito importante, muito cuidado nisso. A gente precisa ter essa cautela de detalhar muito bem o pedido. Então, eu vou declarar a abusividade do quê? Da cláusula 2ª, da linha 2, e combinado com o quadro resumo, porque nesse caso concreto que a gente tem aqui com vocês, a abusividade está nessas duas cláusulas, bem assim, da cláusula 5ª, a linha 5.1, substituindo a taxa de juros remuneratórios da normalidade na mora, para deixar muito claro para o juiz que a revisão dos juros aqui é da normalidade da mora, do contrato. Então, vou substituir a taxa de juros do contrato pela taxa do médio do mercado. E eu vou dizer para o juiz qual é ainda. Quais sejam 6,27% e 107,42% ao ano. Consequentemente, eu vou declarar que o valor correto ou ex-correto da prestação para pagamento pontual e 2, determinando que a demandada se abstém de realizar a cobrança de valores excedentes, salvo em caso de mora, tá? Então, não poder cobrar mais qualquer outro valor, a não ser os encargos moratórios em geral, tá? Ainda, para declarar afastada a mora da parte demandante, com a vedação, a demanda de realizar a cobrança de qualquer outro encargo moratório sobre as prestações inadimplidas antes do ajuizamento da ação, e também com relação às prestações pagas a partir da tutela de urgência, que são aquelas feitas no curso do processo. Condenar a demandada à repetição do débito com a devolução em dobro à parte autora dos valores que pagou a mais em razão do contrato, com apuração dos haveres em posterior liquidação de sentença. Condenar os honorários, despesas processuais, no patamar de 20% do valor da condenação ou da causa, em favor do advogado do autor, porque o crédito de honorários não é da parte, é do advogado. E, por fim, o valor da causa. O valor da causa tem sido objeto de várias perguntas aqui ao longo dos dias no Instagram, e eu aproveito aqui o ensejo para explicar nessa parte, quando eu vou fazer uma ação de revisão de contrato, se a gente pegar o 292, inciso 2 do CPC, vamos abrir o 292, inciso 2 aqui do CPC, para a gente destrinchar ele com vocês aqui. O inciso 2, ele fala o seguinte, na ação que tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação, a resolução, a resilição, a rescisão de ato jurídico, vai ser o que o valor da causa? O valor do ato ou da sua parte controvertida. Então, o que eu vou analisar no caso concreto aqui? A questão de despesa processual. Eu vou ter que ser inteligente e estratégico para o meu cliente. Se meu contrato tem um valor muito alto e ele não tem gratuidade da justiça, eu não vou jogar o valor total do contrato. Porque se eu fizer isso, as despesas processuais vão ser altíssimas. Eu vou jogar o quê? O que é controvertido no meu contrato. O que é controvertido no caso concreto nosso aqui? A gente tem já. A gente já deixou para vocês lá, quando a gente faz aquela tabelinha, lá na parte fática, o valor controvertido é o valor cobrado é maior. Esse é o valor incontroverso, calculado de acordo com a taxa do Banco Central.
aquilo que excede a esses 2.349,96 é o valor controvertido. Então, eu vou jogar isso aqui como valor da causa. Porque aí eu pagaria menos despesas processuais para o meu cliente ali. Então, isso ajuda o seu cliente na relação, né, jurídica que você tem ali, até de confiança, para atraí-lo para as próximas demandas. E aí, por fim, a gente tem a assinatura da parte. Voltando mais uma vez, né, a gente não usa mais aquela situação de, nesses termos, pede deferimento. Isso é um pouco mais arcaico, não é proibido, mas é um pouco mais arcaico. A petição mais moderna simplesmente é pede deferimento. E tem gente que sustenta ainda, até é importante frisar isso, se você pegar esses livros de prática jurídica, tem autores que entendem que eu não preciso nem pedir deferimento, porque se eu estou fazendo um requerimento para o juiz, é lógico que eu quero que seja deferido. Tá? Então tem gente que fala que esse pede de deferimento é completamente desnecessário, mas a gente costuma usar ainda, porque a prática forense ainda está consolidada em cima disso. E mais uma vez, lembrando da organização documental. Muito importante a gente instruir a petição inicial. Não adianta uma inicial bela e perfeita sem prova documental. E mais do que isso, ela organizada para que o juiz consiga rapidamente visualizar tudo que você está falando. Então, sequenciado com as suas narrativas na inicial, eu vou sequenciar meus documentos aqui como anexos. Né? E aqui, comumente, a gente usa documento pessoal, comprovação de deficiência, contrato objeto da ação, tabela de juros do Banco Central e a memória de cálculo que a gente tem aqui. No caso, se eu tiver necessidade de juntar, por exemplo, aqui, extrato bancário, vou acrescentar anexo tal, né? Vou acrescentar mais um anexo. Extrato bancário. Né? Se eu tiver, por exemplo, lá, que é boleto bancário, né? Então eu vou colocar lá um anexo. Anexo 7. Se eu tiver, por exemplo, boleto bancário. Boletos bancários dados. Se fosse um carnê, colocaria carnê e assim sucessivamente, entendeu? Então é importante a gente organizar as informações aqui para que o juiz consiga, né, bem compreender essa situação e bem consiga assimilar a sua inicial, tá? E definir, obviamente, o seu pedido. O maior desiderato dessa inicial é que sua tutela de urgência seja acolhida de plano e que, ao final, o seu pedido seja julgado procedente. Então, em linhas gerais, com relação à revisão pautada nos juros remuneratórios, era isso que eu queria tratar com vocês. Encerrou o assunto de contrato bancário? Jamais. Como eu falei para vocês, a gente tem inúmeros contratos bancários para se tratar, tá? Inúmeros abusos contratuais a tratar. Eu vou retomar esse assunto de revisão contratual com vocês em uma outra aula. Vejam que, falando de um assunto só, que é juros remuneratórios, é o tempo que a gente leva para explicar para vocês. Mas a estrutura da inicial está pronta. O que a gente vai só fazer agora é acrescentar peças a essa inicial. A gente vai moldar ela ainda mais, robustecer ainda mais com outras abusividades contratuais. O que eu quero esclarecer aqui para vocês, só de modo rápido, porque normalmente está muito ligado, né, uma coisa a outra, é com relação à capitalização de juros. Para vocês entenderem a capitalização de juros, hoje praticamente é muito raro você conseguir ajuizar uma ação de empréstimo pessoal, tá? Que fique bem claro isso, porque tem outras modalidades de contrato, inclusive, que é vedada a capitalização de juros. A gente tem aqui entendimento simulado do STJ que fala o seguinte: para que seja considerado, primeiro, né, tem súmula falando que a capitalização ela pode ser inferior à anual, desde que expressamente pactuada. Então, eu posso ter capitalização mensal, semestral, trimestral, diária, porque o STJ fala que é possível a capitalização inferior à anual, desde que expressamente prevista no contrato. Mas o que o STJ entende como expressamente prevista no contrato? Não precisa ter uma cláusula escrita falando, olha, neste contrato é aplicada a capitalização mensal de juros. Não é assim que o STJ entende. Para o STJ, ele usa uma palavrona bonita, né? Duodécuplo. Então, a súmula do STJ fala assim: se o contrato tiver previsão no sentido de que a taxa anual corresponda ao duodécuplo da mensal, isso enseja capitalização mensal e isso é legalmente admitido. Entenderam? Então, o que é o duodécuplo? O que eu vou fazer para entender? Primeiro, se o contrato tem taxa mensal e ele tem taxa anual, eu vou simplesmente pegar a minha taxa mensal, 22, multiplicar por 12. Eu vou ter, se fosse capitalização simples e não mensal, fosse anual, seria a taxa, né, de 264% ao ano, se fosse uma capitalização simples e anual. Seria
264%. Porém, o contrato, aqui no caso de vocês, ele está previsto em 987,22%. Significa o quê? Que a taxa anual, ela está 12 vezes, é o duodécuplo da taxa mensal. E isso para o STJ, infelizmente, é entendido como uma previsão expressa de capitalização inferior à anual e é legalmente admitido. Então não adianta fazer revisional. E hoje, se vocês pegarem, praticamente todos os contratos bancários, eles trazem aqui a disposição expressa de taxa mensal e de taxa anual. Um outro ponto que eu quero falar para vocês. Se, por exemplo, o contrato ele não traz taxa alguma, ele foi omisso com relação a isso. O que o STJ entende sobre isso? Ele fala que a hipótese de omissão ou ausência de informação sobre a taxa de juros, ou se, por exemplo, o banco não apresenta o contrato, nem quando você pede administrativamente, nem em juízo, aplica-se de plano a taxa média do Banco Central. Isso está simulado no STJ. Só que eu vou ter que fazer um raciocínio matemático. Por quê? Se eu entrar com ação simplesmente para o Tribunal de Justiça, para o Judiciário, né, declarar que aquele meu contrato está dentro da taxa média de mercado, e se no caso concreto os juros praticados já estiver dentro da taxa média de mercado ou até mesmo inferior a isso. Então, antes de ajuizar a ação, eu vou ter que entrar lá na minha ferramenta de cálculo e calcular aqui qual é a taxa de juros praticada. Aqui eu vou modificar o meu raciocínio. Então, vamos supor que no caso concreto eu não tivesse vamos limpar e começar do zero, né? Vamos supor, eu vou mais uma vez voltar lá na página inicial para vocês entenderem. Eu vou usar sempre tabela price aqui e saque, sistema de amortização constante. E agora eu vou mudar. Eu vou colocar, eu quero saber qual que é a taxa de juros. Então, eu tenho 12 meses de prestação, eu tenho o valor financiado 1.617,77, e eu tinha, nesse caso concreto ali, deixa eu pegar o valor da prestação, me deu um branco aqui de cabeça, eu não lembro, 386,80. Aí eu vou clicar em calcular, e ele vai me jogar qual é a taxa de juros aqui praticadas nominal. Ó. Deu 21,62. Inclusive, no cálculo aqui, ele está jogando que a taxa está um pouquinho abaixo do contrato. Então, nesse caso, vamos supor, se eu não souber calcular isso, eu entrar com a ação revisional simplesmente porque o banco não indicou a taxa de juros, pode ser um tiro no escuro. Então, eu preciso calcular para saber qual que é a taxa de juros e comparar essa operação que eu fiz aqui, esse cálculo, com a taxa média do Banco Central. Nesse caso aqui, seria viável se o banco não tivesse me apresentado o contrato. Então, eu junto esse cálculo aqui e falo, olha, embora o banco não tenha me apresentado o contrato, juiz, a taxa de juros é de 21,62% ao mês e a taxa média é de 6,27%. Então, eu quero que se aplique a taxa do Banco Central. E nesse caso, eu não preciso nem perder tempo com a demonstração, porque já está simulado que a omissão quanto à taxa de juros fere o direito à informação e automaticamente se aplicaria a taxa média de mercado do Banco Central do Brasil. Tá, pessoal? Então, isso aqui é um ponto muito importante para a gente trabalhar com vocês. E aí eu vou abrir para perguntas aqui para vocês, tá? Se alguém tiver o questionamento, já tenho algumas aqui, eu vou entrar nelas. Tem uma pergunta bem interessante aqui. E outros bancos estão me oferecendo a redução na prestação e dizem que tenho que pagar nova avaliação. Essa situação aqui, pelo que eu entendi, Goretti, seria da situação de portabilidade de crédito, para a gente conseguir acessar essa informação, tá? Eu agradeço o Adriano ali também por postar para acessar o nosso Telegram, porque lá a gente disponibiliza um material, isso eu vou explicar para vocês também ao final, tá? A gente vai colocar para vocês aqui, o Adriano já colocou o link para acessar, e também no nosso Instagram também tem. Então, Goretti, nesse caso de portabilidade, primeiro, tá? O banco que eu procuro para fazer a portabilidade, ele não tem obrigação de aceitar eu migrar para ele, tá? Então, vou exemplificar. Eu tenho um empréstimo do banco X. Eu quero portar desse banco X para o banco Y. O banco Y é o banco que eu procuro para levar minha dívida, para comprar minha dívida. Esse banco Y não é obrigado a aceitar essa portabilidade. No entanto, o banco X, onde eu mantenho aquele empréstimo, é obrigado a autorizar a transferência do contrato. Ele não pode te amarrar, te segurar ali. Agora, os encargos dessa nova operação, da nova avaliação, podem ser cobrados. Porém, aí é um outro tópico que a gente tem da revisão de contrato, que é a taxa de avaliação, a tarifa de avaliação de bem. Por exemplo, na hipótese de financiamento de veículo ou de um financiamento imobiliário,
a gente tem a tarifa de avaliação. Essa tarifa de avaliação, ela é sujeita à revisão contratual. A jurisprudência tem admitido a revisão contratual, mas não em todas as situações, tá? A grosso modo, só para você exemplificar. Primeiro, o banco teria que demonstrar que efetivamente prestou esse serviço de avaliação. Então, ela teria que ser uma avaliação concreta. E aquela mera avaliação, por exemplo, de um veículo por meio de tabela FIPE não constitui avaliação idônea a ponto de justificar uma tarifa de avaliação. Tá? Então, a jurisprudência caminha nesse sentido, mas a gente vai ter uma aula específica para explicar para vocês para isso, tá? Vamos lá, outra pergunta aqui, perguntando se a gente vai ter uma aula específica sobre financiamento imobiliário. Olha, a gente vai criar, assim, na verdade, o objetivo é a gente criar, na verdade, um workshop completo de revisão de contratos, e aí eu quero entrar, na verdade, vamos ter que dividir em várias aulas, cada aula ser um contrato bancário específico, né? E aí entrar empréstimo consignado, cédulas de... Porque, assim, eu estou tratando, né, de uma ação de revisão para advocacia. A gente tem nota de crédito comercial, nota de crédito rural, nota de crédito industrial, financiamento imobiliário, alienação fiduciária de veículo, nós temos créditos por cooperativa de crédito, nós temos uma série de contratos que podem ser objeto de revisão contratual, né? Mas nós precisamos entrar especificamente, fazer uma imersão nesses contratos. Então, o objetivo é fazer um workshop, né, e de várias aulas sobre essa temática, tá? Uma pergunta bem interessante do Nathaniel, se ele precisa tentar a solução extrajudicial. Não é preciso tentar, tá? Não é um requisito da petição inicial a tentativa prévia de solução extrajudicial, tá? O Brasil, na verdade, pelo nosso sistema constitucional, ele não pode colocar essa condicionante nesse caso específico bancário, embora na área previdenciária a gente já tenha entendimento jurisprudencial que o esgotamento da esfera administrativa é uma condição da ação, um pressuposto da ação, na nova teoria processual, para o ajuizamento da ação. Na revisão de contrato não existe esse entendimento, tá? Pode ficar tranquilo, poderia ajuizar de plano. Mas a gente vai ter que analisar caso a caso, se compensa para você, né? Às vezes num contrato de baixo valor, se você consegue revisar ali e tem um honorários do seu cliente em curtíssimo prazo, vale a pena. Lógico que a ação judicial talvez, né, seja mais vantajosa, porque eu tenho honorários contratuais e tenho a sucumbência. Então a gente vai ter que ponderar um caso concreto para isso. Vanessa, a gente vai deixar essa aula disponível gravada para vocês acessarem. Amanhã cedo eu já posto lá no grupo do Telegram. Obrigado aí pelos elogios da aula, fico muito feliz, né, e satisfeito de ver que eu estou conseguindo transmitir um pouquinho do que a gente sabe aqui de direito do consumidor e de revisão de contrato bancário, tá? O objetivo é a gente aperfeiçoar cada vez mais para isso. Mais outra pergunta aqui, que é relação a contrato de cartão com reserva de margem consignável. Esse tópico é diabólico. Eu estou produzindo um assunto sobre isso, um material. Inclusive, vou convidar vocês aí pelo Telegram. Dia 24 de novembro agora, eu fui convidado para palestrar pela Senacom na 7ª Semana de Educação Financeira. O tópico que eu vou falar, o estudo que eu vou fazer e apresentar lá, é justamente sobre cartão de crédito consignado, sobre abusividades de cartão de crédito consignado. Eu vou postar para vocês no grupo do Telegram, é gratuito, né, o evento, vocês podem acessar dia 24 de novembro. Já deixem, né, uma pré-anotação para vocês aí. E a gente vai falar sobre isso lá. Olha, pessoal, até esqueci da enquete, né? Eu me empolguei tanto com a aula aqui, esqueci da enquete da próxima aula. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a enquete da próxima aula, porque algumas pessoas já saíram pelo adiantar também, no Instagram, tá? Eu posto amanhã cedo no Instagram para a gente fazer a enquete por lá. Já tem uma sugestão de aula aqui, mas a gente coloca lá. Ó, se a pessoa já entrou com esta ação em face de contrato habitacional e transitou em julgado, o senhor entende que, após anos, pode entrar novamente devido ao fato de ter pago mais prestações? Essa é uma questão muito complexa, tá? E eu vou explicar para você por que é complexa a possibilidade de ação. Porque o que eu discuto aqui não é o pagamento de prestações. O que eu discuto aqui são cláusulas contratuais. O pagamento de prestação é a consequência das cláusulas contratuais. Então, o objeto da ação é o contrato. Se eu entro com ação com relação a esse contrato e recebo uma improcedência do meu pedido, essa improcedência não recorrida, ela vai gerar a formação da coisa julgada. E formada a coisa julgada, eu não tenho como repetir essa ação, a não ser que eu tenha uma ação rescisória ou uma querela nulitatis para invalidar essa coisa julgada formada anteriormente. Então,
não dá para eu repetir novamente essa ação se eu não revisei. Por isso que é importante, quando eu vou fazer revisão de contrato, eu não ajuizar sem ter o contrato em mãos. Mesmo que eu perca mais tempo para ajuizar, eu faça uma tutela cautelar de exibição de documentos para ajuizar essa ação. A gente pode também, até um tópico interessante, como fazer uma exibição de documentos na lógica do CPC novo, tá? Porque, na verdade, eu não vou fazer dois processos, eu vou fazer um processo, né, dentro de outro. Na verdade, eu vou fazer uma tutela cautelar antecedente, uma inicial disso, depois vou emendar essa inicial para prosseguir meu processo de conhecimento, tá? Mas a gente pode fazer uma aula disso, é bacana. Onde pode ver as aulas anteriores? No mesmo cadastro que você acessou aqui do Telegram, não sei se você teve a oportunidade, nosso Telegram nós colocamos os links, tá? Eu vou colocar de novo para vocês lá os links, para vocês acessarem as aulas anteriores. O Milton pergunta a questão de indicação da cláusula contratual específica. É muito importante, tá? A gente trazer sempre a cláusula contratual específica, tá? Porque se a gente deixa de fazer isso, a gente pode ter o risco de aí prejudicar o nosso CPC, né? O 330, parágrafo 2º do CPC, ele, de modo muito claro, ele fala que eu tenho que indicar quais são as cláusulas controversas e quais são as prestações incontroversas. Então, é sempre importante fazer isso. Como o Newton coloca aqui, a questão da súmula 381 do STJ, é que é vedado aos tribunais, aos juízes em geral, conhecer de ofício de cláusula contratual. Muito bem lembrado, Newton. Essa súmula 381 do STJ vige, mas eu tenho uma novidade para vocês. Não sei se vocês já leram sobre o projeto de lei 3515, que trata do superendividamento. Esse projeto de lei, ele tenta reviver a possibilidade de revisão de ofício de cláusula contratual, tá? Espero que passe e aí fica a hashtag aprova PL 3515 para vocês. Aqui. Qual a sua orientação no caso de empréstimo consignado através de desconto de folha de pagamento de prefeitura municipal que faz o abatimento do valor da conta do servidor e não repassa ao banco? Neste contexto, o banco começa a cobrar do servidor e incidir juros e multa. Olha, essa é uma questão muito real e recorrente. Quando eu faço um empréstimo consignado, o Estado ou o município, eu falo poder público em geral, que aceita a consignação, ele faz um convênio com a instituição financeira. Então, ele tem a obrigação de repassar. Nesse caso, eu posso, inclusive, entrar com ação indenizatória contra o poder público, aí, no caso, o município que você cita, porque o município ensejou uma negativação do meu nome e ensejou um prejuízo à minha moral. Então, eu posso buscar essa aí, e mais do que isso, eu posso buscar que o município arque com as diferenças contratuais relativas aos encargos moratórios, tá? Dá para ajuizar uma ação nesse sentido também. A sugestão do Leonardo aqui, fazer lives no Instagram do Telegram, que a plataforma é bem complexa e acaba dificultando isso para as pessoas. Vamos ponderar isso, viu, Leonardo? A gente está vendo qual que é a melhor plataforma ainda, a gente está em fase de testes, né, do que seria melhor e mais viável para vocês, tá? Mas a gente vai levar isso em consideração. Do custo efetivo total, a gente explicou ali, né? Teve um questionamento. A questão do juizado especial, eu tenho que estar falando que a dica boa não ajuizar. Tá? Nossa, tem mais perguntas aqui, a gente vai ficar... já tem bastante tempo. Pessoal, as demais, já temos quase 2 horas de aula, né? Até para a gente deixar todo mundo em paz. E aí a gente vai. Amanhã a gente abre, lembrando mais uma vez, amanhã a gente vai abrir lá a terça tira dúvida. Então, mandem as perguntas de vocês, compartilhem. Peço mais uma vez a vocês, compartilhem a nossa aula de hoje no Instagram, nas redes sociais de vocês. É muito importante para a gente divulgar o nosso trabalho cada vez mais, atingir um número maior de pessoas, né? E quem quiser assistir a aula novamente, vai ficar disponível para vocês. Vou disponibilizar o material também desta aula. E agradeço mais uma vez pela companhia até essa hora da noite. Vocês são guerreiros, né? Principalmente quem está no fuso horário de Brasília e seguintes aí, que já são quase 11 horas da noite, né? Fico muito feliz de ter vocês, essa audiência, essa hora da noite aqui com vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima aula. E a gente vai colocar a enquete com relação ao tema da próxima aula para vocês lá, as sugestões de tópico. A gente vai dar 3 opções para vocês escolherem de a próxima aula, qual será o objeto dela. Tá bom? Eu agradeço a todos e uma boa noite. Até mais.